Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Steph Pop Collection. O vídeo dessa semana trouxe mais um capítulo da nossa coleção de memórias. Ai, sério, eu amo gravar esse quadro aqui porque me remete a muitas memórias que ficaram, né, na minha adolescência e tudo mais em relação à coleção, em relação a todo esse universo. E eu tô adorando registrar aqui e compartilhar com vocês um pouco dessa minha história e tudo mais. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um folha a folha, digamos assim, de algumas revistas brasileiras que a Britney foi capa. Mais precisamente, as Caprichos. Sério, quem viveu essa época sabe como foi incrível ver a Britney sendo capa de uma das revistas mais importantes da época, que era, na verdade, né, Teen. E ter isso na coleção hoje em dia é, assim, tipo, necessário, sério mesmo. Eu vou mostrar então pra vocês como são as matérias por dentro, mais ou menos o que dizia cada matéria, porque basicamente a gente teve o acompanhamento da Capricho em várias partes, várias situações bem legais da Britney, né? Outras nem tanto, né? Mas a gente vai vendo aqui ao longo do vídeo. Então, bora pro vídeo, roda a vinheta. Então, bora começar a ver essas matérias tão nostálgicas uma a uma, vamos lá? Bom, eu costumo dizer que as matérias da Capricho e da Britney meio que acompanharam ela até a Era Círculos, mais ou menos. A gente não teve exatamente uma capa com a Era Baby One More Time, a gente teve uma matéria bem legal, mas capas ainda não. E na Era Oops a gente teve duas capas, eu vou mostrar pra vocês. Essa foi a primeira capa que a Capricho concedeu a Britney. Foi bem no lançamento do Oops, I Did It Again. E, sério, olha que fofinho. Essa daqui, infelizmente, eu ainda não tenho ela inteira. Na verdade, essa daqui, ela estava inteira e eu acabei destacando, eu comprei ela num sebo. Mas, se em algum momento eu conseguir outra, eu com certeza vou guardar ela, assim, inteira, porque eu não costumo mais colecionar capas da Britney ou da Christina destacadas. E, bom, basicamente aqui a gente tá bem no inicinho da Era Oops. Esse é a matéria, então. Vá à luta, 3 dicas de Britney Spears. A matéria ela é bem pequenininha, ela tem uma folha de frente e verso, mas basicamente é bem fofinha. Aqui eles fizeram uma entrevista com a Britney em Paris, na época que ela foi fazer uma divulgação do Oops lá na França, e eles fizeram uma pequena entrevista com a Britney lá. Aqui ela já estava numa fase da divulgação do Oops, que ela já tinha lançado o Lucky, e até aqui ela comenta, né? Não é sobre mim, mas às vezes me identifico muito com ela. Na verdade, Britney sempre se identificou com o Lucky, né, gente? Eu acho que ao longo do tempo a gente pode perceber quanto essa letra cabe na situação dela como um todo, né? Eles comentam também um pouquinho como é que foi o show. Basicamente aqueles shows de divulgação, então são bem poucas músicas, são bem menos que um show normal. Mas da própria Oops Tour, né, que a gente já conhece. Aqui tem a foto do outfit da Oops Tour mesmo. E aqui na outra página, eles colocam mais ou menos algumas das perguntas que eles fizeram pra ela durante essa entrevista. Perguntando sobre o cover de Satisfaction, se ela gostaria de fazer algum featuring com a Madonna. Na verdade, 3 anos depois ela conseguiu. Filmes preferidos, aquelas perguntinhas básicas que a gente sabe que esses artistas teen sempre respondiam, né? Eu acho muito nostálgica essa matéria aqui. E aí depois eles botaram aqui site oficial Britney.com. Eu comentava também um pouquinho do namoro dela com o Justin. A próxima capa já é um pouquinho depois, né? Na verdade, de janeiro de 2001. Basicamente foi uma capa na época que ela veio ao Rock in Rio. Então tem bastante informação sobre os shows e tudo mais. E aqui na entrevista ela comenta, né? Não vou morar com Justin.
Britney fala de amor, sucesso e do que faz e não faz com o namorado. Ai, gente, sério. A matéria está quase no final da revista, mas ela está aqui, bem rosa, bem Barbiezinha. Mas essa aqui já tem uma entrevista um pouquinho mais longa. Ela fala basicamente do namoro dela com Justin e que os planos dela não eram se mudar pra morar com ele naquele momento e afins. Nessa época eles faziam umas perguntas assim, meio... Não digo vazias, mas era aquela coisa assim, tipo, como não conhecia muito bem o artista, não tinha muita coisa pra perguntar. Mas eu acho que dava pra ter focado um pouco mais no trabalho, que eles perguntavam muita coisa sobre coisa pessoal, tipo, como você é, se você é romântico, se você gosta disso, se você gosta daquilo, tipo... Não sei, né? Não sei se era uma mania, era o que as pessoas realmente queriam saber, não sei, acho que... É legal saber do artista dessa forma, mas eu acho que nesse tipo de entrevista eu poderia focar um pouco mais no trabalho, né? Enfim, basicamente a Britney nessa época que toda entrevista que ela fazia era só perguntando do namoro dela com o Justin. Devia ser um saco perguntar e responder tudo isso toda hora. Aí até que tem essa sósia que conheceu a Britney. Engraçado aqui, ó, Renata Descosta Barros. Viveu seus 15 minutos de fama, eleita sósia oficial de Britney no Brasil no concurso de uma rádio. Nem sei que rádio era essa. Mas que legal, né? Tipo, ela foi escolhida pra entregar o disco de ouro da Britney. Maravilhosa. Ai, esse bailarino dela é muito lindo, maravilhoso. Britney indo fazer a sua coletiva de imprensa no hotel. Aqui eles comentam, essa Ana Paula Alfano comenta sobre o playback, né? Basicamente as pessoas ficaram bastante incomodadas, eu diria, com essa questão do playback e tal. Mas assim, todo mundo já sabia, né, nessa altura do campeonato. Mas no caso do Brasil, era só isso que se falava. Aqui a gente tem: Britney fechou 2000 como a mulher mais procurada na internet e continuou sendo 20 anos depois. Segundo o site Search Terms, mais de 100 milhões de usuários entraram em programas de busca atrás dela. Que legal. Que bizarro também, né? Mas muito legal. A próxima, já estamos na era Britney, né? Já estamos no final de 2001. Essa capa eu acho lindíssima. Inclusive foi uma das últimas capas que eu consegui na época que eu estava atrás, né? Essa aqui não foi a da época. Eu acabei conseguindo só capa e matéria, mas felizmente depois eu consegui uma completa. E, cara, eu acho lindíssima. A Capricho sempre fazia umas capas psicodélicas, né? Nada muito normal. Mas ficou lindo, gostei bastante desse jogo de cores aqui com laranja. E aqui novamente, entrevista sobre o namoro com Justin, novo CD e calça baixa que ela comprou no Brasil. Essa época aqui, ó, só se falava no jeans. No jeans brasileiro. Ai, sério, eu acho linda essa capa demais. E mais uma vez, a matéria está no final da revista. Mas linda e maravilhosa. A gente me irrita muito ler esse tipo de matéria hoje em dia. Porque, cara, olha isso. Ingênua e virgem, ou experiente e sexy, prestes a lançar novo disco, Britney Spears se diz com um pé de cada lado. Meu Deus. Ai, pelo amor de Deus, é sério. O pessoal perdia muito tempo com isso. Aqui já começaram a perguntar um pouquinho mais sobre o trabalho dela, né? Perguntando se ela se sentia pressionada, já que, né, os 2 primeiros CDs tiveram bastante êxito e tudo mais. Aqui sobre ter escrito letras, trabalhado com Justin e tudo mais no Britney, né? É uma matéria com bastante informação. Isso é legal. Porque eles falam, putz, fizemos uma entrevista foda com o artista e tem, sei lá, três perguntas. Também não dá, né, gente? Aqui foi legal. Sempre fui super protegida, hoje estou mais no controle. Tudo melhorou depois que comecei a mostrar a minha opinião e tomar decisões. Né? Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria tocado no assunto sobre virgindade. Prefiro nunca ter falado sobre isso em público. Realmente, Britney foi muito ingênua naquela época. Comentário aqui também sobre o VMA.
que ela performou com a Cobra. Falaram também sobre a apresentação dela com o Michael Jackson, que foi incrível, adoro aquela apresentação nos 30 anos de carreira dele. Perguntaram sobre o namoro, e aqui ela já comentou, né? É um namoro difícil, porque eu e Justin viajamos muito, colocamos um limite. A gente não fica mais de 3 semanas sem se ver. E graças a Deus, ele teve uns dias de folga e passamos um bom tempo juntos. Minha relação com ele é ótima, nem consigo expressar em palavras. Ai, ai. Eu consigo ouvir a Britney respondendo essas perguntas. Vocês também são assim? Esse tipo de pergunta é muito invasiva, gente. Você diz que não pensa em casar agora, mas e no futuro? Tem a vontade de se casar? Justin é o cara. Com certeza eu planejo me casar e ter filhos. Ponto. Ai, gente, sério. Olha, uma pergunta aqui bastante interessante de se ler hoje em dia. Como é a relação com sua mãe? A gente se vê bastante e ela é muito presente em minha vida. Ela está comigo aqui em Miami agora. Também passamos finais de semana juntas quando estou em Hollywood. Ela não respondeu muito bem. Ok, ela se vem. Não foi uma coisa como ela respondeu no Diary, né? Que ela ficou super emocionada e tal. Mas enfim. Naquela época lá era tudo flores, né, gente? Eu acho. Cara, isso aqui... Em relação... Aqui, essa última pergunta. Um comercial seu da Pepsi foi tirado dos cinemas americanos porque era muito feliz no momento em que o clima do país era muito triste por conta dos atentados. O ataque terrorista teve consequências no seu trabalho. E, cara, a gente teria Britney... Se não tivesse ocorrido os atentados, a gente teria tido promoção do Britney no Brasil. Vocês imaginam como é que teria sido? Nossa... Porque, tipo, a gente teve bastante coisa aqui, né? Promocional da Britney. Tiveram singles, tiveram aquele Limited Edition também. Tipo, cara, tinha tudo pra ter sido um estouro gigantesco, né? Infelizmente as coisas não aconteceram como esperado, né? Mas renderam alguns itens legais pra nossa coleção. Isso aqui que ela comentou sobre doar a porcentagem de venda dos ingressos para as famílias do World Trade Center, tipo, das vítimas, né? Porra, foi muito legal, assim, da parte dela. A próxima matéria, a próxima capa, já estamos na era In The Zone, basicamente, se vocês perceberem. E, cara, eu lembro quando eu comprei essa revista aqui, olha, eu lembro de ter visto, assim, tipo, a gente não sabia exatamente quando é que elas seriam capas e afins, a gente simplesmente ia na banca e via, né? E, cara... Eu lembro que eu vi essas borboletinhas, tipo, eu fiquei assim, nossa, encantada com essa capa. Eu achei maravilhosa. E eu queria muito, muito, muito. Enchi o saco da minha mãe pra comprar. Vamos ver o que tem aqui. Essa é uma das matérias mais lindas, eu acho, do Capricho. Aqui que a gente começou a ficar sabendo do In The Zone, que não era In The Zone o nome ainda. Ia ser Outrageous. Chocante. E aqui ela comenta, né? Fala do seu novo estilo ultra sexy, do beijo na boca que deu em Madonna e do disco recém-gravado que deve chegar às lojas do mundo todo em novembro. Ai, sério, foi incrível essa época, hein? Britney abre o zíper. Gente. Ai, ai. Aqui a Britney Spears está furiosa. O recado está no título do seu próximo disco, Outrageous, que chega às lojas do mundo todo no final de novembro. A palavra significa sentir muita raiva, chocada, moralmente abalada. O disco, pelo que parece, é o contra-ataque de Britney por tudo que ela passou nos últimos tempos. Cara, quando eu vi que essa matéria tinha capas de outras revistas, porque até então eu não tinha nenhuma revista importada, né? Eu olhei pra essas capas e fiquei tipo, what? Essa ela eu ainda não tenho, mas eu preciso dela. Preciso comprar ela em algum momento da minha vida. Questão de honra, gente. Essa W até que eu consegui relativamente rápido na época, mas não foi exatamente em 2003. E a Rolling Stone, meu Deus, consegui, acho que foi ano passado. Foi um trampo. Mas, vamos lá. Aqui tem algumas perguntinhas que a Capricho fez pra ela, falando sobre o álbum, sobre a apresentação dela com a Madonna e tal. Ai, gente, aqui ó, começando já as tretas.
Aqui a Capricho comenta: um grupo de professores em Londres parece não respeitá-la. Eles reclamam que popstars como Kylie Minogue e você, que tem uma sexualidade exacerbada no palco, podem servir de mau exemplo para as crianças. O que você acha disso? É a opinião deles. A minha não muda. Acho que é bom para uma criança sonhar. Tudo que podemos fazer hoje em dia é sonhar, certo? Não podemos ficar vivendo numa jaula, numa caixa. Sinto muito pelas crianças que são proibidas de ver TV pelos pais. São essas crianças que irão para o colegial e se tornar drogadas, pois elas foram privadas da informação a vida toda, a vida inteira. Quanto à minha atitude sexual em cima de um palco ou na capa de revista, na minha opinião, como participar do Halloween. É tudo uma festa fantasia. Gente. Aí continua. Ok, outra reclamona, Avril Lavigne. Ela andou fazendo comentários cínicos sobre você. Quem? Ai, eu consigo ver a Britney respondendo isso aqui também. Na verdade, eu não a conheço, então pouco me importa o que ela diz. Mas a música que ela faz é ótima. O que eu sei é que nesta vida nem todos vão gostar de você. Cara, eu achava muito legal quando eles perguntavam o que ela tava ouvindo, tipo, de influências, né? Que ela sempre falava do Black Eyed Peas, dos Neptunes. Na época do Britney, ela falava bastante deles. E na maioria das vezes tinham artistas que a gente nem conhecia, eles eram meio alternativos demais, mas eram legais, assim, tipo, saber um pouco mais do gosto do artista, né? E aqui já começou mais uma treta, né? Que o pessoal falava. Ou quando ela falava mal, era um trampo, né? Quando ela falava mal, já era notícia. Quando ela fala bem, também é notícia. É uma coisa doida aqui, falando da Cristina. Quem na música pop atual você admira? Ela fala: adoro a Shakira, acho ela o máximo, e o novo álbum da Cristina Aguilera é incrível, eu a amo. Não acredito que ela tenha dito nesse contexto, mas beleza. E gosto da álbum da Avril Lavigne, hahaha. Por falar em Aguilera, ela andou sendo malhada em relação ao peso. Jesus, o que há de errado com ele? Gente, sério, em 2013 as pessoas já estavam enchendo o saco da Cristina em relação a isso. E tocar nesse tipo de assunto com outro artista é tipo, what the fuck, sabe? Enfim. A resposta da Britney foi boa. Aqui a gente já finaliza a matéria com mais algumas perguntinhas. Daqui a gente achava que o nome da música seria Toxic Guy, mas era só Toxic. Ou tiraram, né? Não sei. Mas aqui já tá respondeu Toxic Guy. Enfim. Olhando pra essas perguntas, elas, tipo, não se conectam. São coisas muito aleatórias. Mas enfim, era o que a gente tinha, né? Porque tem coisa sobre trabalho, tem coisa sobre falando de mal de outra pessoa, tentando instigar, né? Aqui perguntando sobre dica de primeiro encontro, tipo, ok, era uma revista teen, acho que entendo que seja por isso. Mas é engraçado. E que eles especulando se ela estava com alguém, porque desde que ela tinha acabado com o Justin, ela não assumiu ninguém. Na verdade, a gente sabe depois, né? Mas ela teve esses flertes todos aqui, com Colin Farrell e afins. O Fred Durst eu não tenho certeza. Mas o Colin Farrell a gente viu, né? Chegamos à próxima capa da Britney, que basicamente estava anunciando o casamento com o Kevin Federline. Pegou todo mundo de surpresa, né? Como a gente bem sabe. E a Capricho resolveu dar uma capa sobre isso também. Vamos ver o que temos na matéria. Essa é uma outra matéria que eu acho muito fofinha, que tem bastante foto legal e textos e afins. Eu adoro as fotos desse ensaio aqui. Eles botaram também a capa da People falando do noivado, que foi basicamente exclusivo para People, né, que eles anunciaram. E cara, ela casou com 22 anos, meio uma baby. Que basicamente eles fazem algumas perguntas em relação à exposição dela e a relação com paparazzi e afins. E algumas questões ali envolvendo polêmicas, nesse caso com Fred Durst, pra variar, que nessa época aqui ele só enche o saco. Aí temos algumas fotos aqui com Kevin. Aqui ela, criancinha, os primeiros passos de Britney. Olha que bebê fofo. E aqui mais algumas
mais algumas questões. Falar um pouco do filme. Fiasco de Crossroads incomodou você? Ela fala: foi meu primeiro filme, faturou 17 milhões só na primeira semana, não tenho do que reclamar. Críticas negativas não me afetam, foi uma experiência, algo que queria muito fazer. Aquele restaurante, o Naila, sei que é assim que fala, não lembro. Foi um investimento estúpido, uma ideia boba. Fiz aquilo por causa do meu pai, que teve a brilhante vontade de virar chefe. Não rolou. Senti um problema aqui, uma certa acidez na resposta. Por que será? Ele comenta também do divórcio dos pais dela. E ela é bem categórica. Se você quer saber a verdade, o divórcio dos meus pais foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Fiquei mais à vontade depois que eles tomaram a decisão. Eles são melhores e mais felizes separados. Ai, meu Deus. Na época que a Britney foi relativamente convertida pra Cabala pela Madonna. A Cabala. Aqui eles botaram algumas capas de símbolos até então da Britney. Não botaram Stronger aqui, nem Look, mas ok. E a próxima capa que a Britney foi, infelizmente, foi um bom tempo depois, já em relação ao Breakdown, em 2007. E nessa época aqui a Capricho já tinha mudado bastante a identidade visual deles e virou uma outra revista, digamos assim. Vou mostrar pra vocês aqui a matéria. Essa matéria basicamente tem muito texto, né? Porque eles precisavam explicar mais ou menos o que estava acontecendo. Eu achei meio psicodélico demais essas montagens aqui, mas enfim. Eles fizeram ali trouxeram basicamente os 30 dias mais loucos de Britney em relação ao colapso, né? Pré-colapso. Colocaram ela cortando o cabelo. Eles trouxeram bastante informação em relação a tudo, principalmente em relação ao divórcio que estava acontecendo, a guarda dos filhos, né? E a carreira da Britney, que estava, né? Basicamente, ninguém sabia o que ia acontecer a partir dali. Aí fizeram também aqui um compilado de informações daquele ano. Aliás, do início até aquele momento da carreira dela. O que eu achei meio de mau gosto. Enfim. Mas a gente sabe que pra vender, né, eles precisavam fazer alguma coisa. Não é minha capa favorita, mas fez parte. Assim como a Rolling Stone, eu acabei comprando. E a última capa que a Britney foi essa aqui. Em 2008, após o lançamento dos Circos, com uma outra vibe aqui, né? Britney, depois da Rehab, fala sobre como é difícil achar um cara legal. Oi, ok. E essa é a matéria. Depois de uma crise pública, Britney Spears mostra que tem força e talento para recuperar o posto de princesinha do pop. Lugar que, na verdade, nunca deixou de ser dela. Muito bem, Bárbara dos Anjos, você tem razão. E aqui eles fizeram de fato uma entrevista com ela, falando um pouquinho do CD novo e algumas coisinhas naquele meio tempo ali que aconteceram. A partir daqui, toda a matéria que envolvia a Britney, eles sempre faziam essas discografias, a parte linear da carreira dela. Seja na discografia, seja em clipes e afins. Era de lei, assim. Os 7 passos que Britney deu para se recuperar. Afastar-se de amizades negativas, como se Paris Hilton fosse um problema. Ok, não era. Largar caras erradas. Gente. Ficar com a família. Ai, gente, olha só que especial. Mesmo aos 27 anos, Britney não é responsável por seus bens. Desde fevereiro, quem toma conta da carreira e da cantora é seu pai. Começo do pesadelo. Aqui nessa época a gente não fazia ideia do que estava acontecendo, do que estava por vir, né, gente? A gente achava que realmente Britney estava sendo muito bem cuidada. Ai, doce ilusão. Uma década de Britney. Ela fez 10 anos de carreira em 2008, né?
Foi muita coisa, muita coisa. Nasce uma estrela, primeira polêmica com a capa da Rolling, Britney no Brasil, Crossroads, beijo na Madonna, calçada da fama, casamento, contraste, filhos, problemas e o comeback que mais comprado ever. Mas a gente também foi comprado, né? Convenhamos. Achei legal que aqui eles colocaram algumas músicas dela pra ouvir. Tipo, Piece of Me, fala da polêmica. Oops, I Did It Again, Not a Girl, Lucky, Slave, Need Me More, My Prerogative, não sei porquê, mas enfim. From the Bottom, Stronger e You Drive Me Crazy, gente. Ai, meu Deus, capricho. Sério, por favor. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de reviver comigo essa época que foi mágica. Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro revista. Enfim, acho que a minha coleção... eu não seria tão feliz se eu tivesse somente os itens oficiais e etc. Eu acho que ter as revistas e ter tido a possibilidade de ter essas revistas durante o crescimento da carreira da Britney e afins fizeram toda a diferença, no caso pra mim, né? E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu curtir aqui pra mim. Deixe um comentário sobre o que você achou, se você tem esses caprichos, se você coleciona esse tipo de material. Vamos conversar aqui. Se ainda não é inscrito no canal, cogite se inscrever. Eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais, se você quiser me seguir em algum desses endereços. Fiquem à vontade, ok? Então é isso, um beijo, até mais!